E se eu te dissesse que existe um livro na Bíblia que não tenta te animar, não tenta te motivar e não promete que tudo vai dar certo? Um livro que não passa a mão na cabeça do ser humano, não vende ilusões e não oferece respostas fáceis. Um livro que olha para a vida como ela é, dura, injusta, cansativa e passageira. Esse livro existe. Ele se chama Eclesiastes. E talvez ele seja um dos livros mais temidos da Bíblia. Não porque seja falso, mas porque é verdadeiro demais. Eclesiastes não foi escrito por um jovem cheio de sonhos. Foi escrito por Salomão na velhice. Um homem que teve tudo o que muita gente passa a vida inteira tentando conquistar: sabedoria, riqueza, poder, prazer, reconhecimento. Tudo em excesso. E mesmo assim, quando olha para trás, ele faz uma confissão pesada. Tudo isso foi vaidade, foi correr atrás do vento. Nada disso conseguiu preencher a alma. Salomão escreve como alguém que viveu intensamente, mas também como alguém que errou. O coração dele se dividiu. Aos poucos ele se afastou de Deus. Não foi de uma vez. Foram pequenas concessões, escolhas aparentemente inofensivas, que com o tempo cobraram um preço alto. E agora, mais velho, ele olha para a vida com lucidez, não com entusiasmo. Ele não escreve para impressionar, ele escreve para alertar. Um dos temas centrais de Eclesiastes é o tempo. Existe tempo para tudo. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de construir e tempo de destruir. Tempo de chorar e tempo de rir. O problema é que nós não controlamos esse tempo. A vida não pede permissão. Ela acontece. O tempo passa. As gerações vêm e vão. O sol nasce e se põe. E o ser humano continua inquieto, tentando encontrar sentido em tudo o que faz. Salomão observa algo que incomoda profundamente: a injustiça da vida. Ele vê o justo sofrendo como se fosse injusto. Ele vê o ímpio prosperando como se fosse justo. Ele vê lugares onde deveria haver justiça, mas existe perversidade. Onde deveria haver retidão, mas existe corrupção. E isso quebra a ideia confortável de que tudo vai dar certo só porque a pessoa é boa ou esforçada. A Bíblia não esconde essa realidade, ela encara de frente. E então vem uma das palavras mais fortes do livro: vaidade. Não no sentido de orgulho, mas no sentido de vazio. Trabalho sem propósito, acúmulo sem satisfação, prazer que dura pouco, conquistas que não sustentam a alma. Salomão trabalhou muito, construiu muito, acumulou muito e no fim percebeu que nada disso podia garantir sentido duradouro. Era como correr atrás do vento. Quanto mais corria, mais cansado ficava. Ele também fala da sabedoria, e isso surpreende. Quanto mais sabedoria, mais dor. Conhecer profundamente a vida não elimina o sofrimento. Às vezes, aumenta. A sabedoria não livra o ser humano da frustração. Isso quebra a ideia de que conhecimento resolve tudo. Nem sempre resolve. Às vezes, apenas escancara o vazio. E é exatamente por isso que entender a Bíblia no seu contexto faz tanta diferença. Quando a gente lê a palavra como uma história viva, cheia de altos e baixos, erros e recomeços, tudo ganha mais sentido. Ler os acontecimentos na ordem em que eles aconteceram ajuda a perceber como Deus age mesmo no meio do caos humano. Se você quer se aprofundar nisso, uma Bíblia cronológica pode ajudar muito. Na descrição do vídeo, eu deixei o link de uma Bíblia cronológica para quem quer entender a palavra não como frases soltas, mas como uma jornada real, honesta e transformadora. Voltando a Eclesiastes, chega um momento em que Salomão entende algo fundamental. Ele percebe que Deus colocou a eternidade no coração humano, mas o ser humano não consegue compreender tudo. Há limites. E tentar controlar tudo, entender tudo e dominar tudo é fonte de frustração. A vida debaixo do sol é limitada, e aceitar isso exige humildade.
Depois de observar o tempo, a injustiça, o vazio, o cansaço e os próprios erros, Salomão chega a uma conclusão simples, mas profunda. Temer a Deus e andar nos seus caminhos é o essencial. Não porque isso elimina os problemas da vida, mas porque dá sentido mesmo, quando nada faz sentido. A esperança não vem das coisas que passam, vem de Deus que permanece. No final da vida, Salomão se volta novamente para Deus. Há arrependimento, há reconhecimento de que tentou preencher o vazio com coisas erradas. Ele entende que prazer, riqueza e poder não sustentam a alma. O temor de Deus não é medo paralisante, é reverência. É reconhecer quem Deus é e quem nós somos. É viver com consciência, mesmo num mundo confuso. E talvez essa seja a maior mensagem de Eclesiastes. A vida é breve. O mundo é injusto, o tempo passa rápido, mas ainda assim existe esperança. Não é tarde demais para voltar. Não é tarde demais para alinhar o coração. Não é tarde demais para viver com propósito. A vida pode ser vaidade, mas a fé em Deus não é. Quando tudo passa, Ele permanece.